Muitos destaques, inclusive o deputado Diego Coronel será o presidente da comissão que vai analisar a PEC da anistia na Câmara. O colegiado, inclusive, terá 3 vices e o relator será o deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo. A PEC da anistia, você sabe, trouxemos a informação aqui, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e é apoiada por quase todos os partidos. Se aprovada, a proposta vai perdoar políticos que cometeram irregularidades eleitorais, como o não cumprimento do repasse mínimo de verbas a mulheres e o desrespeito às prestações de contas. Nos bastidores, integrantes de todas as siglas discutem propostas para tentar amenizar o texto e diminuir a repercussão negativa da medida na sociedade. Mota, então, os políticos, os parlamentares, os integrantes da sigla discutem maneiras para amenizar esse texto. Você tem alguma dúvida se esse projeto vai ser aprovado ou não? Não tenho, Daniel. Eu acho que esse projeto vai ser aprovado facilmente. Essa PEC parece que tem 3 artigos, né? O primeiro, anistia os partidos que não cumpriram cota mínima de repasse para mulheres e negros. O segundo, estabelece que os partidos que usaram indevidamente o dinheiro dos fundos estão livres de qualquer punição. E o terceiro, permite que os partidos voltem a receber dinheiro de empresas para quitar dívidas com fornecedores contraídas até agosto de 2015, que é quando o STF proibiu o financiamento de partidos por empresas. O que é mais impressionante nisso, e eu gostaria de chamar a atenção para esse fato, é que se trata de uma emenda constitucional. Você precisa mexer na Constituição. Então, não é simplesmente o motivo, né? O motivo é absurdo. Como é que a gente pode viver num país onde as regras são mudadas ao gosto de quem está jogando o jogo, né? Então, os parlamentares aprovaram as próprias regras para o jogo deles, jogaram de outro jeito e agora estão aprovando um perdão para a violação daquelas regras. Mas isso está sendo feito através de uma emenda constitucional. Então, esse é o valor da nossa Constituição. Qualquer motivo vale para se aprovar uma emenda constitucional. Pois é, Tiago Pavinato, se essa PEC for aprovada, qual será o recado que a classe política vai passar para a sociedade? Bom, ela vai passar um recado que já é claro, que o conteúdo semântico da expressão imunidade parlamentar é outro. Imunidade parlamentar é: eu posso cometer infrações, eu posso até ser corrupto. A minha imunidade parlamentar é para ser corrupto e infrator da lei eleitoral. Agora, para discursar eu já não sei, né? Veja os tempos, sinais da modernidade. E tem gente que diz que a gente evolui, né? Eu tenho lá as minhas dúvidas. E digo isso acompanhado de uma outra notícia, né? Porque nós temos nesse mês a celebração dos 10 anos da lei anticorrupção. E em 10 anos, essa lei, ela já provocou cerca de 24 mil punições a empresas privadas. Ela obrigou empresas privadas a fazerem governança corporativa, a fazer um sistema de avaliação de condutas e de transparência na condução dos negócios, de maneira a atrair investimentos estrangeiros. E essa lei, então, ela puniu 24 mil vezes as empresas privadas. Mas ela não chegou a nenhum partido político. Nenhum partido político que tem nos seus quadros um político corrupto precisou fazer o que precisaram fazer as empresas privadas desse país. Então existe sim um grande palácio de Versailles no Brasil, que é Brasília. Quem é autoridade nesse país faz parte de uma corte de um Luís XVI e uma Maria Antonieta que vive à margem da legislação. A lei é para o povo, e se o povo não tem pão, imaginam eles que comam brioche, sabendo que eles mal têm unha para comer. Então, ao lado disso, de que nós temos uma lei anticorrupção que só funciona para o cidadão, seja ele
pessoa física, seja ele pessoa jurídica, que nada mais é do que a união de pessoas físicas ou uma pessoa física para pagar menos imposto, perseguir, né, a uma atividade econômica sem sofrer tanta oneração que sofreria num montante muito maior se fosse uma pessoa física. Ao lado desta lei, nós temos aí o exemplo da PEC da anistia. Os candidatos estão cansados de saber, os partidos estão cansados de saber como funcionam as regras do jogo. Os partidos, eles estão abarrotados de dinheiro público, que além do fundo partidário, senhores, tem o fundo eleitoral. O fundo eleitoral é um dinheiro extra que os partidos, que são pessoas jurídicas privadas, tão privadas quanto as pessoas, as empresas que geram emprego, que produzem, que ajudam na balança comercial, enfim, que fazem esse país andar, e não essas empresas privadas que são os partidos políticos, que parecem âncoras do desenvolvimento do Brasil. Essas empresas privadas que são os partidos políticos, eles ganhando muito bem para fazer só aquilo que fazem, não entregam enquanto projeto de governo, projeto de Estado, projeto de país, e também se dão ao luxo de burlar as regras que regulam a forma pelo qual eles chegam ao poder. Estão carecas de saber, pagam muito bem suas assessorias jurídicas, se não pagam é porque gastam inadvertidamente, e ainda quando chega uma oportunidade, não, vamos nos perdoar por não cumprirmos os deveres que nós deveríamos cumprir. Ora, que coisa é essa? Que mensagem isso passa ao brasileiro? De que nós somos explorados por uma corte, um palácio de Versailles. Nós temos um absolutismo no Brasil. Pessoas intocadas pela lei, pessoas que podem fazer aquilo que bem entendem. E aí fica uma outra pergunta, ao lado de que eles em Brasília, quem está no poder, quem pode, quem não pode, nós nos sacudimos. Fica outra pergunta, essa PEC que já vai perdoar ilícitos, alguém vai encaixar neste projeto de emenda à Constituição? Veja, a Constituição, tão violentada a nossa Constituição. Aliás, eu me pergunto até se essa Constituição existe. Se pergunto se ela virou a norma fundamental de Hans Kelsen. Quem estudou direito sabe a piada interna que contém nesta frase, porque de emenda em emenda, nós temos uma coxa que não é mais reconhecível. Ela pode ser tudo, pode ser capa do boi caprichoso, pode ser capa do boi garantido, ela pode ser capa de festa de reis, pode ser lona de circo. A gente não sabe mais se esse tecido que é a Constituição é aquilo para aquilo que foi feito. Então, só para resumir essa vergonha, eu fico me perguntando se os parlamentares vão encaixar nesse texto o perdão também para os crimes eleitorais que levaram à inelegibilidade Jair Bolsonaro. Eu fico me perguntando, porque se tem uma oportunidade para fazer, é esta. Se não for agora, não vai ser nunca mais. Pois é, muitas pessoas, inclusive, elogiando os comentários do Pavinato. E aqui, ó, Pavinato para presidente, Pavinato no STF. Deus me livre. Ele sempre comentando isso. E a Anaí Marina Oler, não há mais limites para tanto retrocesso, vontade de abandonar o Brasil, pois a sensação é que estamos indo para um imenso buraco. José Maria Trindade, Zé, queria também tratar desse assunto contigo. Quais são as justificativas dos políticos? A gente tem observado muitas repercussões negativas na sociedade, nas redes sociais. Mas o que os políticos falam? Eles não fazem uma meia-culpa, eles não compreendem que uma medida dessa, uma PEC dessa, vai queimar ainda mais uma imagem que, digamos, não está muito boa nos últimos tempos, não, né? O deputado, isso aqui é negócio, um mandato é business, né? O mandato é negócio. Eles não estão muito aí, não, só ficam preocupados na hora de voltar a pedir votos. Esta emenda, se aprovada, vai completar 130 emendas à Constituição, que tem 250 artigos. É a segunda maior Constituição do mundo, perde para a Constituição da Índia, desce a detalhes ali.
Imagine você que nas disposições transitórias existem artigos lá loucos, assim, definindo juros de 12%, definindo coisas ridículas, como o prefeito de uma capital ele pode ser ocupado por um deputado, e só existia um no caso, enfim, chamada emenda chapéu. Então, uma Constituição de 250 artigos já passou por 130 emendas. A história aí de passar por uma emenda à Constituição é para evitar, isso aí é uma estratégia que os deputados adotam, para evitar que o Supremo Tribunal Federal considere inconstitucional uma lei aprovada. Aí eles vão e votam uma emenda, que aí fica muito mais difícil considerar uma emenda constitucional inconstitucional, né? Então, essa é a estratégia. Eu sempre acreditei por aqui, Daniel, o seguinte, que não adianta ficar aumentando as penas. O bandido não fica fazendo conta se vai dar 10 anos ou 12 anos. O que inibe é a certeza da punição, mesmo que seja uma pena menor. Mas a certeza da punição é que inibe qualquer crime. E crimes, assim como multas, como pagamento de dinheiro, isso é muito pesado. Eu acompanhei detalhes durante a Lava Jato, os acordos de delação premiada. A grande dificuldade de fechar uma delação premiada era a devolução do dinheiro. Muitos até aceitavam mais tempo de cadeia devolvendo menos, milhões, porque ali se tratava de milhões. Então, a certeza da punição é que inibe o crime. E a gente vê nisso aí que é contraproducente e dá um mau sinal para o futuro. Aproveita que o Braz é tesoureiro e a gente acerta no final. Esta é a mensagem, isso é um absurdo. Um dos artigos aí dessa emenda fala exatamente do financiamento público de campanha eleitoral. Ninguém discutiu isso no Brasil, ninguém votou isso no Brasil, e o Supremo determinou que o financiamento de campanha eleitoral é público. Está errado, o Congresso é que tem que discutir e votar o financiamento público ou privado. Há quem defenda os dois, mas tem que discutir e tem que votar, e não o Supremo decidir isso, fazer uma reforma política através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E quanto a essa história aí de não aplicou, todos sabiam que os recursos partidários tinham que ir para a mulher. Não aplicaram, fizeram tramóias lá, colocaram candidatas laranjas. Eles têm que ser responsabilizados. Aí vem o próprio Congresso e faz essa situação e provoca instabilidade. Ontem eu conversei com um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que diz o seguinte: nós não jogamos a toalha. Para nós, Bolsonaro ainda poderá ser candidato. Por quê? Falta muito tempo e até lá tem um longo processo. Sim, o histórico do Brasil mostra isso, né? Vários que estavam inelegíveis ficaram elegíveis. E numa dessas anistias aí, pode ser que o Bolsonaro volte. Para se ter uma ideia da instabilidade que é o país com emendas desse tipo de auto-perdão, né? Quem não se auto-perdoa, né? Exatamente. Só fazer uma observação. Vai lá, Pavi. Ô Zé, no caso do Lula, houve um processo desde a primeira instância, então dava tempo de tudo acontecer. Aqui, o julgamento de um recurso do STF é para amanhã. É o último. E é por isso que eu digo, se não for nesta PEC, não vai acontecer mais. Porque vai acabar amanhã. O último recurso do Bolsonaro já é o STF. O último recurso dele é o primeiro. Então, assim, não dá tempo de ter o primeira instância, segunda, o último STJ, STF. Então deu tempo da coisa acontecer. Agora tudo começa e acaba em Brasília. Pois é, Mano Ferreira, várias pessoas enviando mensagens sobre esse tema e uma mensagem da Lúcia chamou a atenção. São os políticos legislando em causa própria, mais uma vez. Se essa PEC passar, será uma vergonha. Mano, de nada adianta, né? Estabelecer punições se depois a punição for revertida no tapetão do Congresso. Exatamente. Veja só, os políticos criam a regra que vai reger o jogo. Eles descumprem a regra que eles mesmos criaram e depois eles mesmos abrem mão da punição que eles mesmos criaram para o descumprimento da regra que eles mesmos criaram. Ou seja,
É a cobra mordendo o próprio rabo. Você sabe que na definição de democracia liberal, o componente liberal da democracia passa sobretudo pela limitação do poder, pela limitação daquilo que o poderoso, aquele que detém o cargo, aquele que detém o poder de mando, que está com a caneta na mão, é capaz de fazer para proteger justamente o direito do cidadão. Quando aquele que detém o poder pode ter o poder, inclusive, de acabar com as limitações para sua própria atuação, está pervertido o caráter liberal da democracia. E essa é uma questão fundamental para a discussão no Brasil. Porque democracia também são as regras do jogo com clareza, para que todos possam participar da disputa. Esse é um caráter essencial. E no Brasil nós temos diversas ferramentas que privilegiam a perpetuação no poder daqueles que já o detêm, impedindo a livre competição de pessoas na sociedade, de cidadãos que já não sejam previamente poderosos, que já não tenham previamente uma competição. Quando você tem uma instabilidade das regras que foi criada pelos mesmos que detêm o poder, em benefício daqueles que se perpetuam, você tem a captura do Estado e da democracia em nome de uma oligarquia. Você deixa de ter, portanto, uma democracia liberal substantiva, real, onde o cidadão seja de fato representado, onde de fato o Congresso seja o espelho da sociedade em sua pluralidade. É muito preocupante essa situação. E, quando a gente olha para o cenário no Congresso, todos estão de mãos dadas, os partidos são sócios dessa orquestração absurda que viola o direito do cidadão brasileiro, criando mais um privilégio para si mesmos. Então, como desatar esse nó? Eu diria que isso passa por uma discussão da sociedade a respeito da governança dos partidos, que é algo que eles nunca tocam. E quando eu falo de governança, é de limitações com regras muito básicas. Por exemplo, como um partido político passa décadas e mais décadas com o mesmo presidente? O que não falta no Brasil são os partidos que têm dono. Como um partido pode representar uma fatia expressiva da sociedade brasileira se de previamente a qualquer tipo de disputa interna ele já tem um dono, se as cartas estão marcadas? Isso se perpetua com outra questão que poderia ser limitada com uma regra simples: o fim do nepotismo para indicações de cargos em direção partidária. Nós aprovamos o fim do nepotismo em tese para cargos no Estado. Por que não levar o fim do nepotismo para posições de direção partidária? Para que as famílias não acabem com essa mania, com essa forma de tratar os partidos como feudos, como estruturas patrimoniais. Os políticos tratam como se aquele cargo fosse um direito hereditário da própria família, e assim as famílias se perpetuam, os mesmos grupos, os clãs, por todo o Brasil. Muitas vezes se fala do coronelismo como se fosse um fenômeno. Partido é uma lojinha, viu, mano? Partido é uma lojinha onde famílias faturam. Exato. E aí tem história de dirigente partidário que compra helicóptero, que faz despesa pessoal com o orçamento do partido, com o cidadão, o pagador de imposto que está pagando. Isso nem é exceção à regra. É a regra, aliás. Exato. Sabe o que é mais engraçado? É que o pessoal fica falando, quero fazer a CPI das ONGs. O que é o partido político, se não uma ONG? É uma empresa privada que vive de dinheiro público e entrega o quê para a população? Entrega nada. Tem um aspecto... Vai lá, Mota. Tem um aspecto que eu acho que talvez seja mais grave ainda dessa questão, é que os partidos eles servem como filtro de entrada de pessoas na vida pública. Exatamente. Então, se o filtro já é comprometido, aí a gente tem a resposta para uma série de coisas, né? Essa sensação do brasileiro de que as coisas não evoluem, de que às vezes a gente tem déjà vu aqui, né? Que a gente, caramba, a gente parece que nós estamos falando dos mesmos assuntos de 6 meses atrás,
Eu acho que grande parte da explicação está aí. E é um filtro triplo ainda, porque é para entrar no partido, se filiar, para entrar na chapa para ser candidato e para receber um naco do fundo eleitoral. Isso aí. Porque tudo... esse financiamento público de campanha é de uma enormidade por si, porque ele perpetua esse sistema do caciquismo. É meu padrinho, é meu afilhado, é meu filho. Então nós temos esses proeminentes políticos, é o fulano filho, é o ciclano júnior, é o Betrano há décadas, né, pelas mesmas famílias. Pois é uma dinastia. É uma verdadeira dinastia. É a corte de Versailles. Só que tem vários reizinhos. A gente vê a coroa passando aí de maneira hereditária. Pois é,